Tenda do Necromante. Você precisa, se você não é inscrito, urgentemente se inscrever no canal do professor Oswaldo Luiz Ribeiro. Se inscreva lá. Seja inscrito do professor Oswaldo Luiz Ribeiro. Você precisa ouvi-lo, conhecer o que há de melhor no conhecimento teológico, exegético no Brasil. Uma pessoa viva em atividade, nos dando o prazer de ouvi-lo falar, nos dando a oportunidade de adquirirmos mais conhecimento. Então você precisa se inscrever no canal do professor Oswaldo Luiz Ribeiro, Tenda do Necromante, ok? Você já sabe como funciona aqui no VOB. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Aqui é assim que funciona. Vamos lá. Fala, professor Oswaldo Luiz Ribeiro, sobre a influência do livro de Enoque no Novo Testamento. Você diz que toda a teologia neotestamentária foi baseada no livro de Enoque. Eu não diria isso, né? Eu diria que grande parte da teologia do Novo Testamento compartilha com alguns aspectos do livro de Enoque. Não diria que foi baseado no livro de Enoque, mas que há correspondências entre a biblioteca, que é o Novo Testamento, e esse livro antigo, Enoque. Você diz que ele parece ter sido o livro mais lido dentre os considerados inspirados. Do jeito que você escreveu, não dá para corrigir, né? Porque esses livros não eram lidos. Pouca gente lia. Esses livros circulavam mais na tradição de memória. Os rabinos, os líderes religiosos das comunidades liam os textos nas cerimônias e as pessoas ficavam com aquilo meio que decorado na cabeça. E aí vai aumentando, modificando, inflacionando. Isso vai gerando uma pluralidade de recitação desse conteúdo. Mas ele acaba fazendo parte da cultura popular, não porque o livro era o mais lido, mas porque ele era muito lido para as comunidades pelo tema escatológico que o marca. Na época do Império Romano era uma desgraça para a população e o tema escatológico era um tema muito relevante desde o século II a.C. Aí você diz para eu te corrigir e eu corrigiria aqui. Nesse ponto agora eu vou corrigir você, porque você diz assim, até os próprios ensinamentos de Jesus são fundados neste livro. Isso tem que ser corrigido, porque não há ensinamento nenhum de Jesus no Novo Testamento. Há atribuição de conteúdo ao personagem Jesus. Jesus não escreveu nada. No máximo, você pode acreditar que o que está escrito ali, Jesus teria dito. Pergunta se eu acredito. Não acredito. Esses textos foram escritos décadas, muitas décadas depois do suposto evento da morte de Jesus. De modo que, se você quer acreditar que eles preservaram os ditos de Jesus, acredite, mas é isso, é crença. Você abandona a religiosidade de um lado, mas mantém ela de outro lado. Não há ensinamento de Jesus aí. Há ensinamento tradicional de comunidades, aí representados pelos evangelistas, projetados num personagem plural, porque em cada evangelho ele é uma coisa diferente. Então aqui eu sou obrigado a corrigir. Só uma pontuação, eu estava conversando isso com o Scania ontem, que cada evangelho projeta um Jesus diferente. As amálgamas, as perícopes já têm essa peculiaridade. Cada passagem já projeta um Jesus diferente. No conjunto redacional da totalidade de um evangelho, o Mateus, o Marcos, Lucas e João, ainda há uma camada final, estava conversando com o Scania ontem, em que ainda dá-se um propósito de um tipo de Jesus que está ali
naquele evangelho, projetado naquele evangelho. Brilhante, professor Oswaldo Luiz Ribeiro, como sempre. Não há ensinamento de Jesus nenhum. Agora, nas falas atribuídas a Jesus, de novo, não é que se pode dizer que elas sejam baseadas no livro de Enoque, mas há identidade. Por quê? Porque grande parte do judaísmo era enoquita. Há comunidades de um judaísmo que não se identifica com a sinagoga, que não se identifica com o templo de Jerusalém, mas faz parte da grande comunidade judaica, tipo o catolicismo, onde você tem diversas facções dentro do grande guarda-chuva católico. Entre essas comunidades, o judaísmo enoquita, que era um judaísmo de analfabetos, mas que recitavam e multiplicavam as versões das tradições enoquitas. Então, quanto mais popular seja o movimento, tanto mais potencialmente contaminado pelas tradições enoquitas, não necessariamente pela leitura do livro, quanto pela circulação da memória das homilias, das pregações que a comunidade conhecia. Interessante, né? Então o professor Oswaldo está dizendo que essa influência ela residiria mais na questão de uma tradição, né? Na pluralidade das recitações, e que esta tradição, obviamente, estava baseada no livro. Então não era uma questão de que o livro em si estivesse ali, de certa forma, sendo colocado em uma mesa, em um escritório, e estou copiando daqui e dali. O que, na minha opinião, fica mais ainda alargada essa evidência, porque ela está no bojo, como o professor Oswaldo falou, popular. Então, além de acordo com os vídeos que eu fiz aqui, que eu demonstrava os paralelos textuais, frases inteiras, termos, ideias, aplicações, que iriam sim fazer parte de uma questão de escrita, ainda tem as questões das tradições orais que incorporam mais ainda essa questão. E tem um livro da referência bibliográfica que eu estava das referências bibliográficas que eu estava trazendo para vocês, que é esse livro aqui, o segundo livro, O Profeta Esquecido, né, que vai tratar dessa questão também, do livro de Enoque e influência é o segundo livro aqui, daqui para lá. Esse livro aqui, ele é muito importante para essa questão. E também aquele ali, ó, o de Messias, ali, ó, Messias, o 10 ali, também todos esses livros aqui são importantes. Todos eles aqui, todos eles eu li, sem exceção, porque eles fizeram parte da minha leitura do livro que eu acabei já de escrever. O livro, eu já escrevi o livro, está na sua parte final, e eu tive que ler essas obras, porque tem um capítulo específico do livro que eu precisei utilizar de muitas informações do livro de Enoque para falar de um tema específico nesse livro que já acabei de escrever. Então, aquele 10 ali de Messias e o Profeta Esquecido são duas obras que, quando você lê, você vê o que tem ali, o que esses são livros acadêmicos, tá? O que esses acadêmicos apresentam, você, vai além, essa influência está além do que nós podemos imaginar. E todos eles, além da questão escrita, também falam, como o professor Oswaldo Luiz Ribeiro falou, da questão da tradição, da recitação, do ensinamento, do judaísmo enoquiano. Mas aí a sua pergunta é outra, né? Mas está relacionada a isso aí, né? Você diz assim, por que o cânon baniu? Bem, na minha opinião, tem a ver com a explicação da origem de Satanás. O livro de Enoque pega o fragmento mitológico lá de Gênesis e diz que Satanás é um anjo que viu as mulheres e veio aqui fazer saliência atrás do baobá. E então, a concepção da origem do diabo era mais ou menos aquela que leva o texto atribuído a Paulo a advertir as moças a que se cobrissem
na igreja, no culto, por conta dos anjos. Então, essa relevância do livro de Enoque permaneceu no Novo Testamento, né? A explicação tradicional no judaísmo anterior ao Novo Testamento e neotestamentário é esse, né? O diabo é um anjo que não pôde voltar para o céu, ele não é expulso, ele não pode voltar, ele sai sozinho, vem fazer sexo com as morenas, e depois, quando ele volta, Yahvé não deixa ele voltar, e ele fica aqui se vingando, então, atazanando as pessoas. Isso vai gerar muita complicação. Eu fiz uma live aqui sobre o livro de Judas, recomendo que você assista, porque se trata disso, né? Comunidades gregas parecem ter incorporado a tradição enoquita às tradições dionisíacas. E isso não agradou muito à ortodoxia cristã. No século II, Orígenes inventa uma explicação alegórica alternativa para a origem do diabo. Ele faz uma alegoria, viva a alegoria, baseada em Ezequiel 28. Então, o diabo quis tomar o lugar de Deus, blá, 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 blá. Então, ele inventa uma nova origem para o diabo e a igreja pode aposentar o livro de Enoque e não correr o risco de fomentar heresias sexuais com base na sua tradição. Então, o livro se tornou dispensável. Apocalipse também correu o risco de rodar. Não rodou. Mas veja, Beni, é a minha opinião. Muito bacana, né? O professor Oswaldo falou, olha, é a minha opinião. Já na minha opinião, eu penso o seguinte. Essa influência enoquiana, ela está nos sinóticos, ela está no Evangelho de João, ela está nas ditas cartas paulinas, ela está nas ditas cartas deuteropaulinas. Tudo que eu estou falando aqui, eu já fiz vídeos aqui no canal e já demonstrei formalmente. Passagem de Enoque, passagem de Colossenses, passagem de Enoque, passagem do Evangelho de João, passagem de Enoque, passagem... Então, tudo isso eu fiz. Mateus, Marcos, Lucas. Livro do Apocalipse. Meu Senhor, Yahvé. O que tem de paralelo no livro do Apocalipse é quase que uma dependência surreal, absurda, que há do livro do Apocalipse da literatura ou tradição enoquiana, fora Judas, né, as epístolas, fora Pedro. Então, segunda Pedro principalmente, segundo livro, segunda epístola de Pedro. Então, eu penso, também a minha opinião, que era uma coisa assim, o livro de Enoque, ele é problemático. Ele tem coisas nele que já ali no início, os primeiros chamados pais da igreja, ou eruditos, olhavam para ele e ele já tinha problemas em outras passagens. Essa, né, da verdadeira identidade de Satanás, e entre outras e outras questões. A questão apocalíptica, toda a apocalíptica do Novo Testamento praticamente deriva de tradições enoquianas. Então, assim, ele era um problema porque ele tinha coisas que já naquela época ali, do cristianismo primitivo, ali do segundo século, já dá para perceber que isso aqui não é legal. Essa parte aqui que já tem um problema aqui. Fênix, poxa, não. Esse período aqui, é desse período aqui, é daquela época ali do século II a 6, já dá para perceber isso. Gregos e por aí vai, então... Era um livro que, em sua totalidade, ele não teria como ser aceito. Ele teria que passar por uma censura. Algumas passagens teriam que ser censurados. Só que ele já era muito popular. Ele já tinha sido largamente utilizado. Ele já estava no povão. Então, vamos deixar ele de fora. Vamos
rejeitá-lo. Essa é a minha opinião. O professor Oswaldo tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião, porque a gente não sabe realmente o que aconteceu. Sabemos que até mesmo depois de Orígenes ainda, existem ainda utilizações aqui ou ali pontuais de um ou outro escritor cristão, um ou outro dito pai da igreja. Mas realmente, a partir do século V até, com Agostinho, ele é praticamente abandonado. Várias crenças que eram oriundas do livro de Enoque vão sendo abandonadas e não vão fazendo mais parte das crenças cristãs. Se alguém disser, era um livro escatológico, então por que Apocalipse permaneceu? Então, para mim, o problema todo é a referência à origem do diabo. Com isso, quase ninguém no cristianismo sabe que durante o Novo Testamento não existe nenhuma tradição de o diabo tentando tirar o trono de Deus. Quem enxerga isso hoje em Ezequiel é porque é analfabeto completo, é analfabeto funcional, porque isso não está lá. Você só enxerga porque foi feita lavagem cerebral na sua cabeça, e quando você lê o texto de Ezequiel, você enxerga a alegoria de Orígenes que o seu pastor vomita na sua cara todo maldito culto. Mas se você tivesse 3 neurônios, eu não falo de você, Beni, você aqui genericamente. O cristão que lê Ezequiel enxerga ali o diabo. É delírio hermenêutico completo. Se ele não tivesse sofrido lavagem cerebral, ele não faria a leitura do texto como que fazendo referência ao diabo. Mas depois que Orígenes inventou, e com isso a igreja pode jogar Enoque fora, e os pastores enfiam essa lavagem de porcos na boca de todo lustrabancos, aí todo mundo enxerga o que não está lá onde não tem coisa nenhuma. Se não me engano, o professor Fábio Sabino, ele tem uma obra, aliás, a obra que, vamos dizer assim, deu uma primeira projeção ali ao professor Fábio Sabino foi essa obra que faz uma exegese de Ezequiel, capítulo 28, dizendo que ali não era Satanás. Aliás, não é de fato, não é Satanás. E que foi ali que, entre aspas, os problemas com a igreja e todo o sistema religioso começaram para o professor Fábio Sabino. E o mais engraçado de tudo isso, meio assembleano, hoje, atualmente, os teólogos assembleanos rejeitam esta ideia. Então, essa ideia de que Satanás é Ezequiel 28, os teólogos assembleanos, em grande maioria, rejeitam essa ideia. E expulsaram o professor Fábio Sabino, porque ele foi o primeiro cara que disse não é. Mas aí, né, fazer o quê? Muito bem, eu não dou o meu WhatsApp nem para conhecido. Não tem ninguém no canal que tenha meu WhatsApp. Eu odeio celular, odeio WhatsApp e só uso para questões muito, muito, muito necessárias. Odeio celular. Então, não. Mas não é porque você é de Moçambique ou você é um estranho, é porque eu não dou para ninguém. Pergunte aí a Aninha, que foi minha aluna no mestrado, queridíssima, se ela tem meu WhatsApp. Ninguém tem meu WhatsApp. Então, não. O e-mail, tudo bem. Só que eu não bato papo, nem respondo questões por e-mail. Se mandar um e-mail fazendo pergunta, eu vou mandar fazer a pergunta no canal. Mas o e-mail é atendadonecromante@gmail.com, que também é a chave Pix do canal. Então, se alguém quiser mandar um e-mail, atendadonecromante@gmail.com. Se alguém quiser mandar um Pix, atendadonecromante@gmail.com. Bacana demais, hein? Muito bom conteúdo do professor Oswaldo Luiz Ribeiro, canal Atenda no Necromante. Que vídeo fantástico. Muito obrigado, professor Oswaldo. Se inscreva no canal do professor Oswaldo, Atenda no Necromante. Quero agradecer aqui também, vou agradecer nos próximos vídeos. Eu estava de férias e nós chegamos a 23 mil inscritos.
Eu não esperava chegar agora nesse final de ano assim tão rápido a 23 mil inscritos, né? De um ano e meio para cá, nosso canal ganhou uma projeção que ele não tinha anteriormente, graças a vocês, inscritos, membros do canal. Estamos aí na nossa meta aí que a galera falou para mim, chegar a 50 mil inscritos neste ano de 2025. Será que a gente chega lá? Eu acredito que sim, né? Galera aqui é muito boa, muito aguerrida, a galera me ajuda muito. Gostou desse vídeo? Espero que sim. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, meu amigo ateu, meu amigo agnóstico, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa. Desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhes acompanhem.